E hoje o Senado realizou uma sessão especial para celebrar o Dia Mundial do Autismo. O evento teve como objetivo desmistificar questões relativas ao autismo, esclarecer definições do transtorno, além de debater a importância da convivência em sociedade. No Brasil, não há números oficiais de quantas pessoas sejam diagnosticadas com autismo, mas a estimativa é que seja algo em torno de 2 milhões de brasileiros. Nós continuamos a falar sobre o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo e para nos aprofundarmos mais nesse assunto, nós recebemos agora a terapeuta ocupacional Ana Carla de Souza Nogueira, que é vice-presidente do COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Boa noite, Ana Carla, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada por poder estar aqui falando sobre um tema tão importante. Sem dúvida, esse dia especial ao autismo é para promover um conhecimento maior sobre o espectro autista. Ainda existe muita desinformação em torno dessa condição? Existe sim. Nós temos muitos casos, né, no nascimento, né, das crianças, para cada uma criança, a cada 36 crianças, uma criança é autista, né? Então, o número ele tem aumentado, o número de diagnóstico, né? Existe uma grande confusão nisso. Está aumentando o número de autistas ou aumentando os diagnósticos de autismo? Carla, uma questão que também assombra, principalmente as famílias que têm o diagnóstico, é a falta de habilidade da sociedade em lidar com o transtorno, ou seja, profissionais preparados, principalmente educadores. Esse é um problema que a gente tem que saber lidar e como lidar? Faltam profissionais preparados? Sim, a gente está, como aumentaram os diagnósticos, nós temos o aumento da demanda, né? É importante dizer que o autismo não é uma doença, né? Então, portanto, ele não tem cura. É uma condição do neurodesenvolvimento que é considerado atípico, porque a criança, ela tem formas diferentes nesse processamento sensorial, e a falta desse conhecimento leva a dificuldade da gente trabalhar dos profissionais trabalharem com essa questão dessa integração sensorial do autista. Então, a sensibilidade desse autista, ele é maior, a sensibilidade dessa criança, desse adulto, desse idoso, ele é maior. Então, eu sempre falo que, quando as pessoas perguntam assim, qual é a sua maneira mais lúdica de falar sobre o autismo, para explicar justamente a um educador como falar do autismo. É como se a gente tivesse um trânsito que ele tivesse desorganizado. E o terapeuta ocupacional, nessa função, ele organiza essa integração sensorial, né? É importante falar que a criança autista, ela cresce um adulto, ela se transforma num idoso autista, e esse tratamento é pela vida toda. Então, há sim a necessidade dessa capacitação dos profissionais entenderem esses distúrbios sensoriais. Ana, o autismo ele foi classificado como um espectro em 2013 e a gente percebe no dia a dia que são vários graus de autismo. Como que é feito esse diagnóstico? Porque existem casos que eles são muito leves, praticamente imperceptíveis, e outros muito severos. Sim, aí a gente divide em 3 graus, né? O suporte nível 1 de suporte, que é esse que é considerado leve, mas tem suas peculiaridades que são importantíssimas o tratamento. Então, existe essa confusão, suporte nível 1 eu não preciso dar atenção, né? Essas pessoas precisam estar conscientes, as pessoas que convivem com ela precisam ter essa consciência que, mesmo sendo esse considerado leve, o suporte tipo 1, ele necessita de atendimento e de tratamento também. Aí vem o grau 2 de suporte e o grau 3 de suporte, que necessita de uma atenção ainda maior por conta das suas dependências. Então, ele vai se tornando grau 1, grau 2 e grau 3 pelo nível de dependência que essa criança, que esse adulto, que esse idoso vai ter em relação ao tratamento. Carla, obrigado pela participação aqui conosco. A gente podia ficar horas aqui falando, mas infelizmente a gente não consegue. Mas foi um prazer tê-la aqui para falar sobre o tema.
Muito obrigada, agradeço vocês e aproveitando esse dia para a gente poder estar falando que a sociedade precisa entender melhor para poder acompanhar o desenvolvimento da criança e do adulto autista. Com toda certeza, uma ótima noite.